Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, estamos no Política de Saltos Altos, no Rádio Clube de Angra, com as nossas comentadoras residentes, Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. Em tempo de instabilidade política em Portugal, com decisão de julgamento de José Sócrates por 22 crimes, quando o país funciona com um governo de gestão, a Madeira governa sem presidente e os Açores vão a eleições domingo. A sondagem da Universidade Católica para a RTP, realizada a 27 e 28 de janeiro, dá empate técnico na região, com vantagem de 3 pontos percentuais do PS, com 39%, sobre a coligação PSD, CDS e PPM, com 36%, mas com possibilidade de maioria de direita no Parlamento. Em terceiro lugar surge o Chega, com 9%, abaixo Bloco de Esquerda, com 3%, Iniciativa Liberal 2%, CDU igualmente 2%, PAN 2% e LIVRE e JPP ambos com 1%. Cláudia Cardoso, que cenários é que se podem fazer com estes dados? Boa tarde a todas, boa tarde Andreia, Graça e Judite, também boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos seguem aqui no nosso programa Política de Saltos Altos. Ora bem, de facto, já antes tinha saído uma sondagem, uns dias antes, da Aximage, feita para o Oceano Oriental TSF, que tinha outro resultado, e como nós aqui já falámos várias vezes, essa questão das sondagens também não é muito fiável, porque já vimos em períodos eleitorais anteriores que muitas vezes a sondagem, a que vale mesmo, é a que é feita pelas urnas, porque as outras têm uma certa tendência para se afastarem do resultado. Mas, atendendo a isto que é o que sabemos, o cenário que daqui resulta a confirmar-se essa sondagem é, efetivamente, de uma vantagem para o Partido Socialista, ligeira vantagem, não é? De 3 pontos percentuais, e depois que, se ganhar, ou seja, se este cenário se confirmar, poderemos regressar ao que aconteceu em 2020, que é o PS também foi o vencedor da noite eleitoral, mas depois não conseguiu colher o apoio suficiente para ter o número de deputados que lhe permitisse ter uma maioria parlamentar. E, portanto, acabou, como toda a gente sabe, por se resolver através de um acordo feito com partidos que integraram o governo e depois com outros com apoios pontuais de incidência parlamentar. E, portanto, é neste cenário que nós estamos. Agora, o que é que isto poderá querer dizer? É também preciso não esquecer que o número de indecisos ainda é muito significativo. O número de indecisos, na ordem do que a sondagem aponta, pode fazer variar para um lado ou para o outro, não é? Dependendo de quem é que esses indecisos ponderam votar, se é que ponderam, porque esses indecisos também podem inverter para a abstenção. E certamente alguns deles assim será. Mas, no caso de votarem esmagadoramente no Partido Socialista, o cenário já tem outra configuração. De facto, o Partido Socialista, neste enquadramento, tendo os 39%, dificilmente conseguirá formar um acordo à esquerda, pelo menos, porque o Bloco de Esquerda, atendendo ao resultado que a sondagem dá, também não terá número de deputados suficientes para isso. E, portanto, o que se estima, duas coisas que me parece que poderão acontecer. A primeira delas é haver um governo formado à direita através de uma coligação. Como se percebeu, José Manuel Bolieiro já abriu a porta ao Chega, digamos assim, já disse que provavelmente aceitará fazer este acordo. O Chega não foi tão claro, mas já pôs algumas condições. O José Manuel Bolieiro nunca disse isso, claro. O José Manuel Bolieiro disse... Ele disse não disse não abria nem fechava, mas admitiu negociações com o Chega. E, portanto, ao admiti-las, deu a entender... Nunca admitiu isso. Isso é o que o Partido Socialista quer fazer passar. Uma coisa é o que a gente sabe, outra coisa é o que ele disse. Graça, ele disse, nas declarações iniciais, ele disse que ponderava negociar com toda a gente e eventualmente até que o Chega. Ele disse isso. Nunca falou em integrar governos nem nada disso. Quem falou foi o Chega. O Chega, sim, disse que só aceitaria, embora já hoje na entrevista que deu de manhã na Antena 1, veio-nos dizer um pouco isso.
Hoje, leia-se quarta-feira, que é a data em que gravamos este programa, temos que fazer esta declaração de interesses, porque nesta noite até à hora as coisas podem mudar e as declarações podem ser outras. Mas ele, na quarta-feira de manhã, na Antena 1, disse efetivamente que uma das possibilidades era exigir estar no governo, até porque passou o tempo a falar mal dos outros parceiros da coligação e, portanto, percebeu-se claramente que ele só se entende com José Manuel Bolieiro e nunca se entenderá nem com Artur Lima nem com Paulo Estevão. A ver para as declarações dele foram muito retumbantes, o que é estranho, e drásticas. Que ele só tem falado mal é do PSD. Ele disse, inclusivamente, que não se senta à mesa com nenhum desses senhores. Disse assim taxativamente ao Pedro Moreira e, aliás, foi bastante acossado pelo Pedro Moreira, que praticamente o obrigou, e bem, na minha opinião, a definir-se, a dizermos então, mas quais são, mas o que é que quer dizer com isso? E, portanto, o que é que há aqui neste cenário? O Chega cresce, tem aqui 9%, o que pode resultar 3, 4 deputados, vai depender também da questão dos círculos eleitorais e do círculo de compensação. Mas, obviamente, o Chega só fará acordo com o PSD e aqui eu acho que não há muitas dúvidas sobre isso. Uma destas personalidades, ou José Manuel Bolieiro ou Vasco Cordeiro, será o futuro Presidente do Governo. E, portanto, o Chega, que é a terceira força e que tem aqui mais poder negocial, digamos assim, vai ter que chegar para um deles. Para o PS não se chegará, porque eles auto-excluem-se, não é? Nem o PS estará disponível para isso, nem o Chega quererá fazer acordo com o Partido Socialista. E, portanto, o acordo possível neste cenário é à direita. E à direita, claramente, com a coligação que está formada. Embora ele tenha dito, como estou a dizer, que não se senta à mesa com os outros dois senhores, que só admite negociar com... Ele até disse que o sócio maioritário. Eu só negocio com o sócio maioritário. E, portanto, deduzo que o sócio maioritário seja José Manuel Bolieiro, embora ele não tenha dito expressamente, mas não me deixa muitas dúvidas. Outro cenário pior, mais catastrófico, é isto ficar mesmo em empate técnico, ninguém se conseguir entender e termos que ir para novas eleições, mas bem, isto tudo na noite eleitoral é que nós vamos conseguir ver com mais exatidão. Agora são estes dois cenários que se colocam. O que me parece que se pode aqui retirar é que nenhum partido consegue, nem maioria absoluta, nem sequer digamos, uma percentagem clara que caminhe neste sentido, não é? Graça Silveira, segundo esta sondagem, Vasco Cordeiro seria preferido pelos açorianos com 41% das intenções de voto a José Manuel Bolieiro com 37%. Bom, muito boa tarde aos ouvintes do Rádio Clube, a quem nos segue no Política de Saltos Altos, às minhas co-debatentes e à nossa fantástica moderadora. Eu devo dizer o seguinte, em relação às sondagens, historicamente o CDS sempre disse que as sondagens valiam o que valiam, porque as pessoas sentem-se muito mais confortáveis em assumir o seu voto no politicamente correto do que em forças governativas mais extremadas. E durante muito tempo o CDS era o partido de direita, era o partido mais à direita, e as pessoas muitas vezes tinham vergonha de dizer que votavam no CDS, e portanto a diferença entre aquilo que as sondagens davam e aquilo que verdadeiramente era a intenção de voto era enorme. Em relação a esta sondagem, muito em particular, e já ainda a tua resposta, é muito falaciosa. E porquê? Porque isto foi feito com um universo de pessoas inquiridas em São Miguel e na Terceira. E extrapolar a intenção de voto das duas maiores ilhas para os outros círculos eleitorais é muito falível, especialmente nos Açores, porque nós temos ilhas onde tu tens 2 deputados eleitos, tens ilhas, como eu já expliquei, que é par, que são 4 deputados eleitos, que historicamente sempre foi 2-2, e portanto conseguir passar a 3-1, portanto, em círculos eleitorais com maior flexibilidade, porque a Terceira elege 10 e o maior círculo eleitoral é o de São Miguel, tu tens efetivamente uma maior representatividade e uma maior flexibilidade de voto. E, portanto, extrapolar isto para o resto da região, desde logo, já com as sondagens cada vez mais falíveis, porque a gente não se pode esquecer, quando foi a última eleição de Costa, também dava um empate técnico até à véspera da eleição, e deu maioria absoluta. E deu uma maioria absoluta, não sequer foi uma maioria relativa, uma maioria absoluta a Costa. Portanto, acho que é muito relativo. Considerar Vasco Cordeiro o melhor presidente de que José Manuel Bolieiro é no mínimo estranho, porque o Vasco Cordeiro teve uma liderança, na minha opinião, péssima. Era autocrata, era misógino,
não gostava de mulheres com capacidade de argumentar e que não tinha medo dele. Eu lembro-me que houve episódios na Assembleia Regional, uma vez que ele deu um carreta à Zoraida, que nunca foi deselegante com ninguém, que estava a defender a posição do Bloco de Esquerda. Ele levantou a voz e de cima para baixo, num discurso do mais desagradável que se possa imaginar, que ficou tudo calado, quer dizer, ninguém percebeu aquilo. No seu próprio governo, deixava cair os secretários, desautorizava-os, menorizava-os, ao contrário de César, que podia, depois de fechar a porta... Tu foste encarida nessa sondagem? Eu fui. Não. Pronto, é isso. Mas a gente está a falar sobre a sondagem ou sobre o que tu estou a dizer, não, eu estou a dizer, eu falo sempre daquilo que eu penso, eu não posso vir aqui fazer comentários sobre outra coisa qualquer. Mas a questão é que os açorianos inquiridos, 41% achou que ele era o melhor presidente. Não estou a dizer o contrário, mas eu não estou falando, Cláudia, eu não estou falando de episódios que nós, as três, tínhamos assistido em privado, não, isto foram tudo situações públicas, da maneira como ele era líder do seu governo, tanto com as bancadas da oposição como com os seus próprios secretários, de lhes tirar a palavra, de os desautorizar à frente de toda a gente, que era o que eu ia dizer. No tempo de César, ele podia depois fechar a porta, dar um carrete e dizer foste um incompetente, mas publicamente, ele, mesmo sabendo que o seu secretário não tinha razão, tirava sempre os seus. O Vasco Cordeiro teve uma liderança, mas pronto, isto leva-nos para uma coisa que eu várias vezes já disse aqui, que é, eu acho que os portugueses gostam de lideranças paternalistas e autocráticas. Só isso explica a saudade que ainda existe numa grande parte da população de Salazar, e só isso explica o facto de grande parte das pessoas que são democratas moderadas à direita continuarem a achar que o melhor primeiro-ministro foi nem sequer falava para a comunicação social. Eu acho que ele até tem uns toquezinhos de Asperger. E, portanto, quer dizer, isto demonstra que as pessoas gostam de quem manda e não se explica. Cavaco Silva, não é? Vocês estão todos a olhar para mim, mas eu pensei que era óbvio. Quer dizer, o Cavaco nem sequer com a comunicação social falava. Mandava, é assim, e meus queridos... E lá está o voto da vergonha que falavas há bocadinho. Cavaco venceu sempre com... E ninguém assumia que ia votar nele. As sondagens nunca lhe davam tinha este tipo de liderança. Resultados. Portanto, se calhar as pessoas preferem se desresponsabilizar, aquela máxima que eu faço na minha vida, liberdade de responsabilidade. Estás querendo dizer que o bolieiro é molinho? Não, porque eu estou a querer dizer assim, as pessoas... Olha, ainda vais ter que explicar o bolieiro não é ter mal. Também não estou a dizer que eu comparei Vasco Cordeiro com César, e não acho que César seja mal. Não, mas eu estou a querer comparar o bolieiro com o Arthur Lima. Não é com o Vasco. Nem sequer falámos no Arthur Lima. Estás a querer fazer uma comparaçãozinha agora engraçada. Esqueci-me que o CDS... Eu estava a comparar, por exemplo, dentro de duas lideranças do PS, uma que tu até conheces melhor, que é do César, que de molinho não tinha nada, mas também não era um autocrático, não era misógino, e portanto acho estranho. Talvez conheça melhor que tu. Acho estranho. Até podia ser, mas não transparecia. Mas é o que vos digo, é assim, esta sondagem que dá esta diferença de 3 ou 4 pontos percentuais entre José Manuel Bolieiro e Vasco, não acho que sequer seja representativo. Até porque foram só feitas sondagens para algumas freguesias dessas ilhas grandes, e como nós sabemos, mesmo dentro das ilhas, as freguesias são completamente diferentes na forma como se posicionam politicamente. Portanto, vale o que vale. Em relação a isto que estávamos a falar de ter que fazer ou não coligação com o Chega. O Chega, não percebo porque é que diz que na região a única pessoa que quando fala é como é que ele disse? Que era o sócio maioritário. Quando a única coisa que o Ventura tem feito na última semana é desmerecer o PSD. Foi capaz de fazer uma coisa que foi buscar o Maló ao PSD. O Maló vem para o Chega, cabeça de lista. No dia seguinte, comunicação social o Maló andou a receber dinheirinhos indevidos porque ele devia ter a residência era em Coimbra, mas afinal tinha a residência era em Angola.
O que não é estranho, porque ele está a concorrer fora da Europa, devia ter, provavelmente, um endereço fora da Europa. Não era em Coimbra, porque Coimbra, que eu saiba, ainda é Europa. Pronto. Mas depois ainda faz isto tudo. Passa por cima de toda a gente e diz assim, mas já está no PSD há anos a fazer isto. Quer dizer, o PSD não escrutina os seus. Não, mas eu escrutino. Mal fora. Que é isto? Portanto, ele tem feito o que quer e entende. E as pessoas continuam com esta conversa de que, fazer coligações com o Chega, deixar o Chega chegar ao poder, isto é um ataque de morte à democracia. Mas por definição, democracia é dar poder ao povo para decidir. Se há gente que vota no Chega e que lhe dá esse poder todo, fazer uma cerca sanitária ao Chega é democrático? Isto é a questão que eu deixo. E bem... Queres esclarecer a nossa ouvinte à questão que colocou, já que estamos a falar de Bolieiro e de Vasco Cordeiro? Com certeza. Mas podes colocar qual é que é a questão que eu assim esclareço. Disse há bocadinho do artigo que o definia como um leopardo. Sim, porque nós brincamos aqui com alguma frequência de sim, o universo feminino vai todo votar no jovem leopardo. E houve uma seguidora do Política de Saltos Altos que gostou pediu para a gente esclarecer essa private joke. Olha, a primeira vez em inglês. Private joke. Hoje. Mas isto foi público. O Ricardo Pacheco, uma pessoa com responsabilidades dentro do PSD, para quem não o conhece, posso ajudar, marido da atual ex, não sei bem que está ex-socialista. Está no limpo, secretária regional Maria João sim. Pacheco, escreve um artigo... Maria João Carreiro. Carreiro, é verdade, ela não pôs o nome do marido e bem. Faz um artigo e diz basicamente isto: se o Nuno Barata pensava que ia prejudicar José Manuel Bolieiro fazendo cair o governo, está muito enganado, porque vamos a eleições e o jovem leopardo vai conseguir granjear os votos do eleitorado feminino. Temos aqui uma representação do eleitorado feminino, umas mais à direita, outras mais à esquerda, umas que gostam deles mais altos, outros mais baixos. Eu não sei, eu não votaria naquele jovem leopardo, até porque olhando para o José Manuel Bolieiro, ele de leopardo tem muito pouco. Tu estavas dizendo que ele era mole. Então faz estás a fazer uma declaração de voto. Não, é assim. Independente, eu posso o que ela quer dizer é que por isso não votava. Não. Obrigada, Cláudia. Eu posso votar em José Manuel Bolieiro por variedíssimas razões. Agora, por ser um jovem leopardo, nunca. Até porque eu devo fazer um statement aqui. Não é leopardo ou porque não é jovem? Não faço questão em relação aos jovens, mas devo fazer um statement. Eu sou uma feline lover, gosto de gatos. Não, há pessoas que gostam mais de cães. Sem garra não é? E gosto imenso de gatos. Então, felinos já séria como leopardos, gosto, mas o José Manuel Bolieiro, desculpa, basta olhar para perceber não tem nada de leopardo, eu peço imensa desculpa, e nunca votaria no José Manuel Bolieiro por ser um jovem leopardo, quer dizer, mas eu acho isto tão estranho, como é que uma pessoa da estrutura Exato. E dos quadros do PSD vem apelar ao voto ao universo feminino, que o José Manuel Bolieiro é um jovem leopardo, paciência, isto já está, tudo é possível. Bom, esclarecimentos feitos, passamos, Judite, sei que também tens as tuas reticências em relação a sondagens e como já referimos aqui, há aqui muitos cenários que fazem com que esta sondagem possa não ter efeitos, desde logo a própria amostra de quem não sabe ou não responde soma 31% de incertezas, ou seja, quase um terço dos inquiridos ainda não sabe ou não responde sobre o seu sentido de voto. É quase a votação da coligação? É quase a votação dos partidos mais votados, da coligação. E do PS? O PS é 39, apesar de tudo. Mas teríamos 31, 36, sim, não é uma distância enorme. São 3 no mesmo campeonato. Mais perto da com rigor estatístico, eu vou dizer depende a que sondagem é que te referes. É a última. E a minha questão será, e a própria divulgação dos resultados da sondagem pode também condicionar ainda o sentido de voto e até inverter algum sentido de voto? Claro que sim.
Boa tarde, Andreia. Cumprimento também a Cláudia e a Graça e, muito em especial, os nossos ouvintes do Política de Saltos Altos. Bom, relativamente às sondagens, a minha opinião é subejamente conhecida desde a eleição de Trump, que as sondagens nunca mais bateram certo, nem em Portugal, nem no estrangeiro, e uma das mais recentes foi a de Carlos Moedas, que, segundo as sondagens, ia levar uma banhada de Fernando Medina, e Carlos Moedas é Presidente da Câmara de Lisboa. Portanto, isto das sondagens, na verdade, não me inspira grande confiança. E há tempos ouvia alguém dizer, uma pessoa abalizada, que as pessoas já não respondem, portanto, protegem-se um bocado e não dizem claramente em quem é que vão votar. Houve duas sondagens, não apenas uma, mas duas sondagens recentes aqui nos Açores. A primeira da Aximage, que foi aquela em que eu fui também inquirida e respondi e disse a verdade, mas na verdade uma sondagem... um carro de segunda mão ao mobiliário? Eu não compro carros de segunda mão. Pronto. Mas qualquer um deles tem cara de serem muito maus condutores. Bem, e vendedores. O carro de segunda mão devia estar completamente descafiado, com a embalagem toda engatinhada. Mas como eu dizia, estas são, para já, o universo dos Açores é um universo pequeno, não é? 230 e tal mil eleitores, que não chega a isso, como muito bem sabemos, porque esse valor é quase o valor da população dos Açores, e não temos esses eleitores. Mas ainda assim, apesar de ser um universo pequeno, as amostras são muito pouco significativas, porque a amostra da primeira sondagem é de 411 entrevistas. Ora, o que são 411 entrevistas? Quer dizer, isto não representa absolutamente nada. Da segunda sondagem, a da Católica, já foram 2.000 e tal entrevistas, mas ainda assim é muito pouco. E a Andreia referiu aí a taxa dos indecisos, que é de cerca de 31%, mas também a taxa de recusas é enorme, está entre os 40% e os 60% das pessoas que foram selecionadas e que não quiseram responder. Portanto, são taxas muito grandes, e isso obviamente que terá depois uma influência bastante significativa nos resultados finais. A primeira sondagem dá uma ligeira vantagem à coligação. A segunda vantagem é para o PS, mas na verdade são vantagens muito pequenas e estão dentro da margem de erro, e portanto neste momento fica difícil fazer uma previsão. Agora, uma coisa é certa, isto mostra-nos que o panorama será mais ou menos o mesmo que temos neste momento, ou seja, maiorias absolutas não me parece que aconteçam nem para um lado nem para o outro, mas pode haver uma ligeira variação. Daqui também se pode depreender que há aquilo que já prevíamos, uma subida bastante significativa do Chega, e o que vemos também é uma descida muito significativa do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, que tinha portanto era um grupo parlamentar, tem dois deputados neste momento, e pode não eleger ninguém, e portanto, mas isto tudo dentro destes dados que temos destas sondagens. Portanto, então a esquerda está a votar aonde? A esquerda está a votar, isso não se sabe, porque o Chega realmente vai apanhar pessoas dos mais diversos quadrantes, e portanto alguns também estarão lá, outros estarão nos indecisos, alguns estarão nas recusas à entrevista, e portanto fica difícil. Agora, uma coisa também me parece, em relação à pergunta que a Andreia me colocou, mas eu acho que grande parte destes 31% devem ser uma parte de uma esquerda desamparada. Talvez, que não está convencida a votar em nenhum dos partidos da esquerda, nem PS, e aqui falo sobretudo no PS e no Bloco de Esquerda, e portanto não sabe muito bem o que é que há de fazer, e isso há de ser decidido no dia das eleições. Por isso, as pessoas não se identificarem com
os candidatos. Exato, exatamente. O António Lima não é galvanizador, mas também eu acho que não cria um sentimento de anticorpos. Também acho que não. Não, pelo contrário, mas ele parece bastante moderado. Parece-me que ele está muito tem feito uma campanha Alexandra bastante Manos é mais aguerrida do que ele. E, portanto, não está a conseguir convencer as pessoas, porque se virmos, o PAN tem um deputado neste momento e nestas sondagens ele poderá manter, não se prevê que cresça, mas que possa manter. O Iniciativa Liberal, a mesma coisa. Mas o Iniciativa Liberal corre o risco. Corre o risco. Acontece que o Iniciativa Liberal, nestas eleições, concorre a quase todas as ilhas, penso que só não concorre às Flores del Corvo. E, portanto, tem mais hipóteses de eleger pelo ciclo de compensação, que, aliás, foi o que aconteceu nas últimas eleições. Nuno Barata elegeu-se pelo ciclo de compensação, muito com os votos de José Luís Parreira. Mas ele agora vem com o ónus de ter posto o governo abaixo. E de outras coisas, porque agora a campanha que ele está a fazer também não me parece que o ajude nada. Aliás, parece mesmo que ele está com uma corda no pescoço e que tem uma necessidade enorme de respingar por tudo quanto é sítio, para ver se consegue. Que tem estado muito bem e que eu lamento muito que o Pedro Ferreira possa não ser eleito pela terceira. Não sei se pode será ou não, mas que não, porque ele vai em segundo lugar e, portanto, pelo ciclo de compensação tenho dúvidas que ele eleja dois deputados e, portanto, os votos do Pedro irão sempre. Não, se o primeiro fosse eleito por São Miguel, só se o primeiro fosse eleito por São Miguel e o Pedro fosse eleito pela compensação. O primeiro é o Barata, não é? No atual cenário, independentemente das sondagens, é muito complicado um partido pequeno conseguir eleger dois. Portanto, na história aconteceu no CDS. Com isto e indo ao encontro da pergunta que a Andréia me colocou, se as sondagens podem ter influência na decisão dos indecisos, sobretudo, ou daqueles que não quiseram responder. Eu penso que sim. Eu penso que, sobretudo, este crescimento do Chega e agora a forma como os partidos estão a reagir às próprias sondagens podem fazer, e em alguns casos parece-me que a resposta das pessoas pode não ser aquela que esses partidos pretendem, porque enquanto que José Manuel Bolieiro está, e ainda ontem na entrevista que ele deu, pareceu muito sereno, não quer dizer que esteja, mas tem uma postura muito serena em relação às, como sempre, mas em relação às sondagens está muito calmo e muito sereno. Acredita que os açorianos vão dar a resposta nas urnas, não é a resposta aos inquéritos que lhe foram feitos nas sondagens e, portanto, está confiante nessa resposta dos açorianos, continuando a falar do trabalho que tem sido feito, que foi feito nestes 3 anos, portanto, fala disso, mas em contrapartida, o Partido Socialista, Vasco Cordeiro, tem uma atitude muito mais agressiva, ameaçando sempre com o fantasma do Chega, que se a coligação ganhar, que não ganhará com a maioria absoluta e, portanto, que terá que se coligar ou fazer um acordo, nem que seja um acordo parlamentar, com o Chega. Portanto, vem com essas ameaças de quem está literalmente assustado com o resultado destas eleições, ou destas sondagens. E eu não sei se os açorianos gostarão muito disso, dessa ameaça, porque, como dizia a Graça há bocadinho, e muito bem, o Chega é um partido que foi aceite pelo Tribunal. E, portanto, em democracia nós temos que aceitar essas coisas e temos que aceitar que no Chega estão pessoas que já votaram em todos os outros partidos, porque o Chega começou há pouco tempo, é um partido muito recente. Portanto, essas pessoas antes já votaram noutros partidos. Eram muito inteligentes, muito cultas e muito evoluídas politicamente quando votavam noutros partidos e agora que votam no Chega são broncos que não sabem o que é que estão a fazer. Parece-me mal pensarmos assim. Não é que me agrade o crescimento do Chega. Não me agrada, não votei no Chega, não concordo com muitas das suas propostas. Mas tenho que aceitar democraticamente
a posição e a legitimidade, a posição das pessoas e a legitimidade deste partido. E, portanto, parece-me que a forma, não tanto as sondagens, mas a forma como os partidos reagiram a elas poderá fazer a diferença. Eu queria colocar uma questão às três e, partindo do princípio que seria uma ameaça o crescimento do Chega ou o Chega fazer parte de acordos do governo, qual é que seria A pasta. É a vice-presidência. Essa também seria interessante. Não, diria assuntos Essa também do mar. seria interessante. É vice-presidência. A minha pergunta era, Assuntos do em mar. quem é que as pessoas precisariam de votar, isto na opinião de cada uma de vocês, que acredito que seja diferente, em quem é que as pessoas agora precisariam de votar para evitar que o Chega participasse numa solução do É no governo? Partido Socialista. Não. Não, As pessoas que votam do Chega. Na no coligação. Chega, A coligação não tem hipótese de chegar seria sozinha. um partido A coligação vai ter que se juntar e ao Chega. E o Partido Ou Socialista querem o também não. Pacheco como Uma de cada vez. Vamos vice-presidente. começar pela também não. Cláudia. Até porque se o Cláudia, Bloco de Esquerda Cláudia, perder- na tua opinião, seria um voto no Partido Socialista? É assim, só há duas hipóteses. Ainda há bocado eu disse isso, foi a minha última frase. Na noite eleitoral, uma daquelas duas figuras ou personalidades será o Presidente do Governo. Nenhum deles tem maioria absoluta, de acordo com a sondagem, e a fazer fé na sondagem. Porque a Judite pôs tudo em causa, mas depois baseou a sua análise na sondagem de que não Também faz o que fé temos nenhuma. é o dado, Mas é a questão é, sabendo, e isso é um dado certo, é o único certo que temos, um deles será o Presidente do Governo. Nenhum deles tem a maioria. O PS não se coligará com o Chega, já o disse, e obviamente não faria sentido que o fizesse. O PSD não só já fez acordos de iniciativa parlamentar, como se prepara Foram para o rasgados. fazer. Que se prepara para fazer, inclusivamente hoje. Se prepara, mas como é que tu aliás, podes? Que na o Vasco Cordeiro quarta-feira, diga isso, eu admito. na Cláudia, quarta-feira, mas tu não és igual mas a é eles. óbvio, mas Tu é óbvio, pisas. é evidente, é evidente. E portanto, vamos ver uma coisa. O próprio Pacheco hoje disse que não se sentava à mesa com os outros senhores, que dialogava com José Manuel Bolheiro. O Ventura já Se disse que quiser quer estar também no governo. dialogar E com ele. ainda hoje, quarta-feira, José Pacheco dizia que bem, eu não vou exigir uma pasta, mas há várias possibilidades e se calhar temos que estar, porque estes 3 anos foram desastrosos em governação e da governação foram desastrosos e não haja dúvidas, se o Chega estiver é para fazer diferente e é para fazer, que este governo não fez nada, foi assim que ele disse, estou a citar José Pacheco, este governo não fez nada nestes 3 anos, não fez nada na corrupção, não fez nada nisto, enumerou tudo o que não tinha feito. E depois disse assim, veja-se os pescadores e a Secretaria do Mar, um desastre. Não disse. Veja-se, Não disse. veja-se, Ele quer um desastre. Também E, portanto, do Manuel São João. Depende, mas eu estou em crer, francamente, que será a vice-presidência que eu quero. E, portanto, ele disse mais. Ele disse, eu até devo dizer que não é uma aspiração pessoal minha. Eu vou fazer sacrifícios a mim e à minha família para integrar o governo. Mas eu vou fazer isso pelos Açores que eu amo. E, portanto, santa paciência, minhas queridas. A única pessoa que lhe vai dar a mão para isso é o José Manuel Bolheiro. Já o fez e vai voltar a fazer. E mais, ele disse o seguinte, o José Pacheco, quem pôs este governo no chão foi Paulo Estevão e Artur Lima. Eles é que puseram a falar mal de mim para as costas. E, portanto... Então, e por birra, ele... É um saco de está gatos certo. bregados. É um saco de gatos e os açorianos têm que pensar nisso. Quer dizer, tem duas hipóteses. Ou volta em quem se vai coligar com a direita e depois, diz a Justiça, são pessoas e foi aprovado pelo Tribunal Constitucional. Santa paciência. Eles são um partido... Não é verdade? Eles são um partido de protesto, simplesmente. Sim, não tem programa mas, eleitoral. claro, como há Até na outros sua partidos. convenção falaram que eu pensei que era a Mariana Mortágua que estava na convenção de Chega, porque disse que ia subir as reformas dos idosos socorrendo-se dos lucros que os banqueiros tinham. Quer dizer, a Mariana Mortágua não daria melhor do que isto. E, portanto, o Ventura está disposto a tudo. Que ele é igual ao Bloco de Esquerda, logo poderá Não, ligar-se com o quer PS. dizer que ele capitaliza em todas as áreas. E ele vai fazer tudo para estar no governo. E eu não tenho dúvidas. Se este for, eu não sei se esta sondagem vai corresponder à noite eleitoral, mas se for esta, claramente, e é isso que eu vai acho. fazer tudo para estar no governo, inclusivamente vai passar agora 7 dias nos Açores. Isso era uma pergunta É isso que eu, claro. Pronto, eu vou António passar, agora eu passa. vou passar à Graça e a Judite. Não, eu por acaso estava aqui a pensar uma coisa. perguntar se as pessoas... A pergunta é a mesma, não venhas agora a refazer a pergunta. Não, é a mesma pergunta, mas com outra roupagem para outras pronto, pessoas. para mim uma roupagem mais simples para a Cláudia, pode ser. Olha, se os indecisos votarem na coligação, poderão evitar Claro. jogos com o Chega. Agora, espera. Então, peço desculpa. Portanto, é assim, Como é que é?
Se todos Ainda os recebi a indecisos pergunta. votarem Só na ainda recebi a coligação, pergunta. Tu já falaste. Se os indecisos votarem na coligação, evitam o Chega. Claro. Se 31% de indecisos votarem em massa na coligação. Faz 60 e claro. tal por cento. Mas, Exato. eu Isto é muito credível, as ditas. Desculpa. Uma de cada Eu vez. imagino Agora, Graça, vamos lá. que a nossa moderadora Andreia tenha feito uma pergunta académica e retórica, ou seja, em termos de soma de votos, como é que se podia evitar isto? Ninguém está aqui a falar da verdadeira intenção das pessoas. Se as pessoas querem ter o Chega lá, hão de ter. São livres e vão votar. E isto é uma análise meramente académica de como é que poderia ser. Ou seja, que o que está em cima da mesa é exatamente isso. Números, matemática, exatamente. É uma pergunta matemática para uma senhora engenheira. E eu vou dizer uma coisa muito gira que me aconteceu hoje à tarde. Eu estava a lanchar e estava uma miúda, que eu sei exatamente a idade que ela tem, que tem 16 anos, porque ela é amiga da minha filha Rosa, e estava a dizer assim... Estavam-me a perguntar em quem é que eu ia votar e disse no PSD. Com 16 anos não vai votar ninguém. Não, ela não vai, mas quem é que ela gostaria de votar? Eu tenho um miúdo que não vou estar agora aqui a fazer coisa, que é dos miúdos que eu conheço que mais é apaixonado por política, é PSD, aliás o cognome dele é o PSD e que eu, para brincar, chamo sempre de PPD. E ela disse assim, vou votar no PSD, eu votaria no PSD. E a pessoa disse assim, e se votar no PSD é como votar no Chega. E eu não me resisti. Se a Rosa tivesse ao meu lado, tinha ficado cheia de vergonha, mas eu meti-me na conversa e disse, olha, exatamente para não ter o Chega, quem quer ter um governo de direita moderado tem que votar exatamente em barda no PSD ou no CDS ou no que quer que seja, para que o Chega não possa ter peso. Portanto, essa conversa é completamente perversa. Dizer a miúdos que percebem pouco de política, se querem votar no PSD, que não votem, porque é aquela coisa subentendida, porque o PSD depois vai fazer coligação com o Chega, é perverso, porque a única forma, efetivamente, de evitar, na minha opinião, seria votar nada, e percebo perfeitamente que a Cláudia diga que fosse no PS, porque temos aqui dois grandes centros de governação moderada, um mais à esquerda, um mais à direita. A única forma de neutralizar o Chega era votar em barda em partidos democráticos moderados. Mas isso é uma discussão meramente retórica, porque Mas matematicamente os indecisos votaram no PS também tem um cenário. Exatamente, os mas números são os mesmos. Eu estava a dizer, nos centros moderados. Não, eu disse, acabei de dizer, porque já tens o PPM e o CDS ali, não está assim muito moderado. Não, eu acabei de dizer. No pacote já levas 3, embora Sim, estão sim, mais sim. escondidos na campanha. Acabei de dizer, numa governação de centro moderado, ou com um maior pendor à esquerda, que percebe que seja o que a Cláudia diz, ou na Aliança Democrática, é o que eu digo. Portanto, em termos retóricos, sim. Mas quando a gente estava aqui nesta discussão, pensei, qual será a proporção de mulheres eleitas no Chega, nessa barda de deputados, que vai ser tudo homens, é? Provavelmente. Claro que sim. É provável, um partido que é porque- misógino, racista, xenófobo, faz a Vai ser saudação tudo branco e nazi, brancas, louras de olhos azuis. Não, As mulheres deles. Não, mas não chegam assim, sim, não, não chegam estou a lá. dizer no Parlamento, como é que vai ser a composição do vice-presidente, Parlamento? Pode ser que depois cheguem, quando ele sair para vice-presidente, o Pacheco pode ser. Ou para secretário do Mar, Exato. não era o que tu estavas a dizer que eu queria Foi o Mar. que ele disse, ele não disse que queria, ele Não, disse que tinha sido um desastre. Isso deu E a foi. entender. Na educação, na cultura, ele enumerou tantas áreas, olha, que eu nem O Mar sei. foi um desastre. Eu nem sei. Desculpem, o Mar foi um desastre. E a cultura Portanto, não, já com três respondeste? diretores Já. regionais. Judite, Bom, a pergunta da Andreia foi. era mesmo É se os mesmo. indecisos, em quem é que os Mas indecisos não têm queres de dar uma outra votar roupagem para evitar o às Chega? vice? Ou ela vai com a mesma roupa? Vocês estão... Olha, eu vou-te mostrar a minha roupa. Vocês Está os limpinha, partilham. está limpinha. Vocês os partilham. Bem, eu acho que os indecisos, se quiserem efetivamente evitar que o Chega cresça, não é, eu não vou sequer colocar a hipótese, porque o Bolheiro nunca disse isso, e portanto, como nunca disse, eu também não sou eu que vou dizer, porque ele nem sequer pôs essa possibilidade. Se os indecisos quiserem evitar o crescimento do Chega, têm que votar na coligação, porque dando mais força à coligação, os indecisos de direita, não é? Ou aqueles que se identificam, não tem que ser de direita obrigatoriamente. Ainda hoje, na escola, conversava com uma colega que é de esquerda e ela assume mesmo que é de esquerda e vai votar na coligação. E vai votar na coligação porque é professora. E porque, finalmente, ao fim de muitos anos de luta, este governo, em 3 anos, resolveu
a maior parte dos problemas dos professores. E ela diz que tem que ter isso em conta, que foi o governo que resolveu o seu problema. E, portanto, não tem que ser necessariamente de esquerda, tem que ser pessoas que se identifiquem com aquilo que foi feito, o trabalho que foi feito ao longo destes 3 anos, que foram só 3, e é preciso referir isso muitas vezes, porque o PS queria que em 3 anos a coligação, este governo, tivesse feito aquilo que o PS não teve capacidade ou não teve vontade política de fazer em 24 anos. É preciso que isto fique muito claro. E, portanto, as pessoas que se identificam com o trabalho que foi feito nestes 3 anos têm que votar na coligação para lhe dar força suficiente para formar um governo estável, que é isso que José Manuel Bolieiro pede. Não pede para darem força a outros partidos e para depois haver acordos de incidência parlamentar. O que ele pede é uma maioria estável para poder governar. Alguma quer acrescentar alguma questão aqui a este assunto das eleições regionais de domingo? Graça? Falavas há bocadinho da relação do PSD a nível nacional com o PSD da região. A única coisa que é preciso dizer é que o PSD da região devia seguir o conselho de Montenegro, que é chega nunca. Montenegro diz chega nunca. E isto pode-lhe custar, inclusivamente, a cabeça. Mas foi isso que ele disse, muito claramente. Eu percebo. Não é isso que eu quero. A Cláudia quer que o jovem Leopardo ponha a cabeça à guilhotina. Mas Cláudia, desculpa, mas ele fez estas declarações. E a Andreia ouviu e eu ouvi. Ele disse que não estava tudo em aberto. E que estava em aberto, que não se sabia, que o povo era soberano, até que estava tudo em aberto. Portanto, abriu a mão, abriu a portinha para o Chega. Agora, ele não disse que o Chega ia integrar governo, não. O Chega é que se chegou à frente. Não, o Chega é que diz. O Chega é que diz. Isso já é outra coisa. Não, mas Chega é que diz. O Chega é que diz. Claro. Está bem, mas, Só Judite, atendendo ao histórico, vai ser é assim, necessário. tu nem sequer nos teus piores pesadelos imaginaste ter que votar no Arthur Lima e agora vais ter que votar porque estão todos no mesmo saco. Quanto mais, obviamente, eu já referi aqui nunca disse, o Bolieiro nunca disse, coligações, já mas disse é que assim, atendendo ao histórico do Bolieiro, que fez, como se sabe, os acordos com o Chega, e o Chega diz cobras e lagartos, ainda hoje disse. Olha, então vamos lá ver uma coisa. Portanto, obviamente o Bolieiro abrirá essa porta. Só não está a governar neste momento porque Vasco Cordeiro tentou fazer um acordo com o CDS e não conseguiu. Pronto, mas tentou fazer. Mas eu ouvi aqui agora camuflar isso. Se Vasco Cordeiro fizesse um acordo com o Chega. Não me parece. Não sei, mas tentou fazer com o CDS mas e eu não ainda me conseguiu. lembro, a André não se lembra, mas eu ainda me lembro da gente estar aqui num programa quando o Costa fez a primeira geringonça, tu dizes que coisa, como é que era, que não sei o quê. Não concordo, mas isso fez escola. E fez escola. E tanto fez escola que agora nós vamos provavelmente ser este cenário. Porque a pergunta da Andreia, a pergunta da Andreia era se estas sondagens se confirmarem, o que é que vai acontecer? E o que tu estás a dizer, o Bolieiro não vai fazer nada com ninguém, obviamente. E vocês estão a acrescentar muitas coisas e eu nada. Pronto, Graça Silveira, também não podes falar sozinho o tempo todo. Eu não estou a falar sozinho o tempo todo. Vamos dar uma pausa académica para a Graça falar. Põe-te os joelhos para me ouvir. Não, mas é assim, eu, independentemente dessas questões todas, eu acho que o PS não está no governo, nem sequer foi por grande mérito de José Manuel Bolieiro há 3 anos atrás, porque isto tudo aconteceu, ninguém estava à espera. Tu és como o Estevão, nem sequer reconheces mérito para conseguir fazer isso. Não é isso. Não é isso. Foi tão má a governação de Vasco Cordeiro que o povo que ele ganhou. Castigou. E ele ganhou, mesmo assim ele ganhou. Eu acho que se há dúvidas em quem é que se deve votar, é pensar. Assim, na classe dos professores não me revejo, mas acho fantástico poder ir tomar conta dos meus pais, agora já só da minha mãe, por 60 euros ao Faial com imensa frequência e poder levar a minha filha, consigo pagar isso do meu orçamento. Acho fantástico que neste momento na região eu tenho um diferencial máximo de 30% de IRS, que eu inclusivamente propus quando era deputado independente e foi chumbado na altura. Graças a Deus que na altura quiseram chumbar porque eu era persona não grata, mas ainda não me interessa nada, porque a questão não sou eu, é o que é que os açorianos podem usufruir. E está a acontecer. O dinheiro está a correr solto na mão das famílias, na economia, em vez de estar nos cofres ou nos bolsos do governo. E, portanto, temos os novos idosos, que é uma medida
incrível, porque estamos todos com pais e com familiares com 90 e tal anos, com as instituições a abarrotar pelas costuras, pessoas que podem ficar em casa no seio das suas famílias com autonomia, que em vez do dinheiro e para as IPSS para fazerem o que querem, vem para a mão do idoso e a gente poder mantê-los em casa num espaço de 3 anos. Basta meter uma por ano. Olha, 3 medidas, 3 anos. Já tinhas muito mais. Nas quais eu me revejo, não, mas é assim. E quando andas nas estradas também ficas satisfeito. Cláudia, independentemente, porque eu acho isto péssimo, isto está tudo a ser personalizado, porque eu não vou dizer se gosto ou se não gosto do Arthur Lima, porque a minha opinião sobre o Arthur não vou fazer disso o coisa no debate político que nunca fiz, nem vou dizer se gosto ou se não gosto do José Manuel Bolheiro, que ele não é um jovem leopardo, não é. Mas o que me interessa são as medidas que este governo foi capaz de implementar, é verdade, com muitos atropelos na questão do PRR, das agendas mobilizadoras, mas eu acho que o país inteiro, a gente foi apanhados com essa tal da bazuca que vinha por aí abaixo, que ninguém sabia bem como é que podia usar. E digo-te, porque acabei de concorrer a um PRR agora, aquilo é de uma burocracia, de uma brutalidade, e eu estou a falar de uma coisa ínfima, de um mini projeto de modernização do ensino. Imagino quem tem que gerir um PRR inteiro para a região, portanto, com muitos erros, com escolhas que eu acho que podiam ter sido muito mais bem feitas, está tudo certo. E acho que isto deve ser dito. E acho que quem está neste momento a concorrer às eleições devia lembrar os açorianos que fez isto, mais do que estar a personalizar e quem é que vai pôr para dentro, quem é que vai pôr para fora. Manuel Bolheiro não fala de outra coisa que não seja das passagens. Fala daquilo que fez. É do pouco que fez. E das propostas que tem. Também fez coisas boas. Também apresenta propostas. Em 3 anos não tem feito nada. Do PS, o que ouvimos é sempre o ataque. O que não foi feito nestes 3 anos. O PS tem uma lista de propostas que até é demasiado, porque então, as pessoas para lerem aquilo tudo. Podes começar a elencar, porque então, se perguntar, são poucos, porque são umas 10. Olha, diz lá as coisinhas todas que o Vasco podia ter feito e não fez. Graça. Bem, estamos a ficar com pouco tempo para encerrar, só com mais uma questão de nível nacional, porque entretanto no país o Tribunal da Relação volta a pronunciar para julgamento o ex-primeiro-ministro José Sócrates por 3 crimes de corrupção. E Madeira, não? E um total, vamos à Madeira também, e um total de 22 crimes, que diz que vai recorrer para um Tribunal Superior. E na Madeira foram detidos o então Presidente da Câmara de Funchal, o líder do Grupo de Construção AFA e o principal acionista do grupo ligado à construção civil, Sócio Correia. 2 dias depois, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou que iria renunciar ao cargo. Em causa no processo estão suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta de indivíduos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influências, segundo a Polícia Judiciária. O PSD Madeira diz estar pronto para apresentar um novo governo regional e um novo orçamento, com reunião marcada para esta quinta-feira, portanto o dia em que estamos a transmitir o Política de Saltos Altos, e rejeita totalmente a opção de eleições antecipadas. Cláudia Cardoso, estará a haver uma normalização da corrupção em Portugal? Bem, a gente já falou aqui várias vezes sobre esse tema, o que me parece bastante triste, não é? Nós temos de estar recorrentemente a falar das questões da corrupção, porque neste momento, se nós pensarmos bem, temos o país mais ou menos em gestão, não é? As suas 2 regiões autónomas e o Governo Nacional também, que só tem eleições a 10 de março. Portanto, o que é que temos um país que nos 50 anos de Abril não está a funcionar no seu pleno das suas funções para as quais deveria estar. Mas, por outro lado, é sinal também que a Justiça está atenta e atua, não é? A questão da Madeira, o de Sócrates, enfim, vamos ver, são 22 crimes. Espero que isto agora tenha um desfecho diferente do que temos vindo até aqui. É claro que o tempo que vai decorrer pode levar a que alguns deles prescrevam, o que é sempre uma infelicidade nesses casos, porque as pessoas que cometem crimes devem ser julgadas e punidas por eles. No caso da Madeira, que foi uma novela questesca, não é? O homem começa a dizer que não se vai embora, é erguido, os outros são detidos, ele não é detido porque goza da imunidade, e depois tudo aquilo que se viu em termos de novela mexicana, não sai, depois ele próprio com uma posição diferente, no seu caso, da que tinha tido em relação ao Primeiro-Ministro, que é no mínimo caricato, não é? Ele, quando diz que o Primeiro-Ministro saiu muito bem quando é suspeito, no caso dele ser erguido, já não tem razão para sair. Portanto, o que me parece, e na Madeira, toda a gente sabe que há muitos anos que há muitas coisas
pouco transparentes, se é para falar em corrupção. Se calhar a Madeira precisava do Chega, em vez de ser o PAN, para ajudar a esclarecer essa corrupção Como toda. diz o Gil Canha, que é que fez a queixa, a podridão do regime jardinista. Pois. Sim, mas outra coisa, pelo povo. La Piovra. La Piovra. Outra coisa muito engraçada foi o João uma Jardim. analogia com aquela série italiana sobre o poder da máfia. Sim, só o padrinho, para situar. A questão que teve muita graça foi entrevistar o João Jardim, entrar em casa e ele dizer... O ex de Judas. Exato. A reação dele em relação ao seu sucessor. E, portanto, isto é tudo um emaranhado que, sinceramente, é assustador e é só nesta perspectiva que eu percebo que às vezes as pessoas não se revejam nos chamados partidos do sistema e que por isso procurem outros votos que não esse. Agora, lamento, tal como lamento se o Chega puder um dia sentar-se no governo dos Açores, lamento profundamente, também lamento toda esta situação que se vive na Madeira, porque era de facto o único sítio onde achávamos bem, aqui pelo menos o governo tem funções, mas nem isso. E portanto isto começa a ser quase diário, a gente praticamente semanalmente há casos. E o autarca também de Funchal, que não é uma autarquia qualquer, é uma autarquia bastante significativa no cômputo geral do país e portanto, quer dizer, se isto se confirmar e a PJ parece que tem, pelo menos é o que tem posto cá para fora, que tem um caso sólido, bem, estamos muito mal de facto e a nossa democracia está seriamente ameaçada mais uma vez. Graça Silveira, Portugal desceu uma posição no Índice de Percepção da Corrupção em 2023 da Organização da Transparência Internacional, que sugere melhores leis em matéria de lobby. Já aqui referimos e referiste especificamente, Graça, esta questão de... As leis não adiantam de coisíssima nenhuma, e já disse várias vezes aqui, está tudo muito preocupado com a normalização do Chega. Eu estou preocupada com a normalização da corrupção. E a questão da Madeira, há muitos anos que se sabe. Aliás, o ex-deputado, o Gil Canha, da Nova Democracia, que é que faz a denúncia de tudo isto, diz, quer dizer, há um sentimento nos madeirenses de que há uma enorme impunidade entre esta promiscuidade, para não dizer de outra forma, entre o poder político e o poder económico, que ele chama da podridão do regime jardinista, e também o do povo que... Mas é que a Madeira era assim, porque o João Jardim fazia o que queria, entendia, e pronto, e pensava-se na Madeira como um universo à parte. Mas a verdade é que não é um universo à parte. Isto está a acontecer por todo o lado. E portanto, em Portugal está a haver, está-se a assistir a uma normalização, ou a tornar-se regra, que as eleições sejam desencadeadas fora dos prazos constitucionais, determinadas por episódios judiciais. Bem, não tem que ser assim. Se temos governos e assembleias legitimamente eleitas pelo povo, em Inglaterra, historicamente, tivemos N primeiros-ministros que foram exonerados porque já não tinham condições para se manter em funções, e o governo não caiu, foram substituídos. E dou exemplos como o Tony Blair, a Theresa May, mais recentemente Boris Johnson. Portanto, não tem porque o presidente está envolvido numa questão qualquer ou por uma razão qualquer, deixa de sentir que está em condições ou pessoais ou políticas ou judiciais de se manter no cargo, que tenha caído tudo. Pronto. Aquilo que a Cláudia falou, mas nunca disse, foi que o governo da Madeira era um governo de coligação com o CDS. E foi o CDS que veio dizer não. Eu acho que o presidente não tem condições para se manter. O CDS e o PAN. Não. O PAN disse foi que mantinha o apoio se fosse substituído. Ainda está a falar no PAN. Mas uma coisa é ser substituído, mas mantinha-se tudo na mesma. Tu estás a demonstrar a utilidade do CDS. Não. Deixa-me explicar isto, porque desinformação já basta. A gente ao menos faz um papelinho de tentar explicar e informar, independentemente das nossas cores políticas, sim, que é uma das coisas que eu gosto de fazer aqui. Fora. Não estou, mas é que o PAN não disse que tinha que cair. O PAN aquilo que disse foi o Albuquerque tem que ser substituído. E se não for substituído, a gente apoia. E apoia inclusivamente a aprovação deste orçamento que está em cima da mesa. O CDS não disse isso. O CDS disse Miguel Albuquerque cai, o
O senhor representante da República, ele não disse isto diretamente, mas foi o que disse, não sabem o que é que está aqui a fazer, porque ele não tem que aceitar ou não aceitar. Num sistema parlamentar, ele não tem que aceitar a exoneração. A partir do momento em que é apresentada, passa a ser vinculativa. Este governo cai, não há orçamento para ser votado para a semana, nós apresentamos um novo governo, porque isto aqui, quem é soberano é o Parlamento, e por aquilo que se opõe na mudar de palavra, continuamos a ter maioria, portanto, apresentamos um novo governo que vai ser votado, e apresentamos um novo programa de governo que vai ser votado, e apresentamos um novo plano de orçamento que vai ser votado. E tem que ser já. E porquê que tem que ser já? Que é para tirar... Toda a gente a dizer, o CDS tirou o pano da vela ao PSD. Não! O CDS está a tirar o pano da vela é o Marcelo, que a 24 de março, quando puder, finalmente, exercer o seu poder de destituir, se já tiver tudo aprovado, se tiver um novo governo, com um novo programa de governo e com um novo orçamento aprovado, a governar com estabilidade, vai tornar muito difícil a situação de Marcelo. Como é que ele vai justificar? Olha, agora, porque já tem poder para o fazer, é deitar abaixo. Se tiver tudo a funcionar como deve ser. E as pessoas estão sempre a fazer uma comparação em termos judiciais, ser mais grave, ser mais grave. Mas não interessa a comparação judicial, não interessa a comparação política. O Costa cai, não por causa do parágrafozinho que está lá que diz que ele pode ser indiciado disto ou daquilo ou daquilo outro. O Costa cai porque tinha um governo que estava literalmente a cair de podre. E foi ele que se demitiu. Com milhares de demissões e com um chefe de gabinete que tinha um envelope com 70 e tal mil euros enfiados no meio de garrafa de vinhos e de assistentes do seu gabinete. Quer dizer, menos. A Madeira tem 4 meses de governação, por isso é que ele não está permitido a atuar durante 6 meses, que é para dar estabilidade para as pessoas se organizarem, com um bom crescimento económico, não havia demissões, estava tudo a funcionar como deve ser. O presidente do governo é indiciado de uma situação judicial, não tem condições políticas para continuar, cai e temos outro. E o Parlamento é soberano, portanto, eu acho que o CDS esteve lindamente e não foi a tirar o pano da vela ao PSD, foi a tirar o pano da vela a Marcelo. Judite Parreira, haverá coincidência ou a sequência destes acontecimentos neste tempo terá alguma explicação? Não sei, Andreia. O que eu acho é que isto é tudo muito, muito triste, muito preocupante e vergonhoso, porque o que se verifica é que a corrupção graça por todo o país, não tem cor política, é transversal a todos os partidos e isto parece-me a falência do sistema. Não se esperava, na verdade, que isto sim. E isto é o que faz depois a extrema-direita crescer. E portanto, é muito, muito preocupante. Não sei, acho que toda esta situação foi horrível, sobretudo no momento que atravessamos, em que não temos eleições nos Açores, eleições para a República e agora a situação da Madeira também. Mas concordo com aquilo que a Graça diz, portanto, acho que não me faz sentido Marcelo marcar eleições a prazo. Portanto, não pode. Não pode. Durante estes 6 meses tem que estar caladinho. Exatamente, e depois já vai estar tudo resolvido. E, portanto, se não tiver, se não estiver, claro. Agora, se temos essa possibilidade de resolver atempadamente com o poder parlamentar e com maioria supõe na roeira corda, tentar que isto se resolva. Mas pode não ficar por aqui, porque ainda ontem Gil Canha dizia que há mais casos, e falava inclusivamente de Paulo Cafofo também. Claro. Ele disse quando esteve na Câmara com o Paulo Cafofo, porque ele ganhou com aquele projeto Funchal forte e foi eleito vereador. Ele disse que o Cafofo tinha o mesmo modus operandi que os PSDs, desta promiscuidade entre poder político e poder económico. Mais casos, e isto é tudo muito preocupante. Agora,
também me Aliás, parece o Cafofo para também já está aliviar um bocadinho iniciado. a tensão, que talvez não fosse necessário um aparato tão grande, que eu acho sim. que aquele aparato dava a ideia daqueles filmes americanos de ação. Pronto, não me parece que bocadinho fosse menos necessário. despalhafato. Parece-me que continua a haver uma outra coisa muito, muito preocupante, que é a violação do segredo de justiça, porque já havia jornalistas do continente na Madeira à espera do que ia acontecer, e portanto isto são tudo coisas muito graves que aconteceram e continuam Os a diferentes acontecer. poderes não estão separados. E depois há outra coisa, que é a deslocação de pessoas da Madeira para o continente para serem ouvidas. Também não me parece necessário, porque há tribunais na Madeira, portanto parece-me que isso também não era necessário. Portanto, são coisas muito preocupantes que nós às vezes, e também até pelo facto de atravessarmos um período, enfim, em que a política está muito ativa, as nossas atenções estão focadas noutras coisas, e isto depois acaba por passar e por esquecer, que é o caso de Sócrates, que a Andreia também falou aqui. Quer dizer, foi há tanto tempo que neste momento as pessoas já nem se lembram muito bem o que é que aconteceu com Sócrates, o que é que ele fez, à exceção da questão do dinheiro da mãe dele, que as pessoas do amigo, aliás, e do motorista, eu acho que os bancos têm que estar muito preocupados nesta altura, porque olha, a mãe de Sócrates tinha o dinheiro vivo em casa, porque não confiava nos bancos. O senhor tinha o dinheiro no porta-bagagem. Sim. O outro tinha o dinheiro em livros e em caixas de vinho. E agora, na Madeira, este guarda o dinheiro debaixo de colchão. Quer dizer, eu se eu fosse banqueira, eu ia ficar bastante preocupada, porque já ninguém confia nos bancos. Brincadeira à parte, para desanuviar um bocadinho, mas isto é tudo uma situação muito preocupante, e eu acho que o maior problema que este país atravessa neste momento é mesmo a corrupção, e não sei como é que isto se vai resolver, mas é imperioso que se resolva. Mas o que é grave é que o Chega diz que é que vai resolver isto. Não. Também o Chega disse quarta-feira, o José Pacheco, que quando estivesse no Governo dos Açores ia tratar deste caso da corrupção. Então ele não vai tratar disso. Esperemos. Tens razão. Foi política de saltos altos, agora vamos refletir, e domingo estamos cá às 4 com um painel de comentadores masculino para comentar a noite eleitoral. Encontramos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.